Grande BH em pauta. Os problemas da sua região em debate na Band News FM. Em nosso quadro desta semana, estamos abordando um dos temas que mais estão ligados à saúde e à qualidade de vida da população aqui na região metropolitana, na verdade no mundo inteiro, que é o saneamento básico. Ao longo dos últimos 4 dias, colocamos em debate assuntos como o tratamento de esgoto, que é jogado em um dos principais pontos turísticos de Belo Horizonte, que é a Lagoa da Pampulha, e também a despoluição do Rio das Velhas, que corta boa parte da Grande BH. Em nosso primeiro dia de debate, na segunda-feira, nós falamos sobre a terceira Conferência Municipal de Saneamento com o coordenador do Programa de Saneamento da Prefeitura, o Ricardo Aroeira. Ele demonstrou preocupação com a situação do esgoto que não é tratado em Belo Horizonte e destacou a necessidade de novos investimentos no setor. 70% dos esgotos de Belo Horizonte são encaminhados às estações de tratamento do Arrudas e do Onça. Isso ainda nos preocupa porque o número absoluto daqueles que não são atendidos por tratamento de esgoto, né, é uma população ainda bastante importante. Então, os investimentos ainda são muito necessários, principalmente na interceptação de esgoto, ou seja, na implantação das canalizações de esgoto paralelas aos cursos d'água, de forma que a gente evite que o esgoto coletado seja lançado ou nos canais ou nos córregos da cidade. Na terça-feira, levantamos o processo de despoluição do Rio das Velhas, que havia inclusive um projeto, né, chamado o Metas 2010, que entre outros objetivos tornaria possível nadar em trechos do Rio das Velhas que cortam a região metropolitana. Porém, nosso convidado para debater esse assunto, ambientalista e coordenador, um dos coordenadores do projeto Manuelzão, Apolo Eringer, disse que ainda há muito o que ser feito em relação ao Rio das Velhas. Avançou bastante, mas está muito aquém do que a gente desejava. O que a gente propôs ao governador Aécio era da gente poder nadar no Rio das Velhas na região metropolitana, ali pro lado de Santa Luzia, Belo Horizonte e Sabará. Nós conseguimos nadar somente na região de Curvelo, mas nós estamos ainda precisando percorrer um grande caminho desse tratamento de esgotos. O Apolo Eringer levantou inclusive a questão do esgoto aí de Sete Lagoas, Sabará e Ribeirão das Neves aqui na região metropolitana, e o fato de que os prefeitos dessas cidades ainda não assinaram convênio com a Copasa não pode fazer nada para resolver o problema e o esgoto dessas cidades está sendo jogado ainda no Rio das Velhas. Na quarta-feira, nós falamos do processo de despoluição da Lagoa da Pampulha e sobre o tema conversamos com o gestor de grandes empreendimentos da Copasa, Walter Vilela, que prometeu que as obras serão concluídas sim até julho de 2013. Nós estamos já junto com a Prefeitura de Contagem e a Prefeitura de Belo Horizonte fazendo um grande programa de despoluição. A Copasa já licitou todas as obras necessárias, que são 9 lotes de obras, sendo 7 em Contagem e 2 em Belo Horizonte. Então a gente pretende para a Copa das Confederações que todas essas obras estejam concluídas e entregues. Ontem, quinta-feira, em nosso penúltimo dia de discussão sobre o saneamento básico da região metropolitana, conversamos com o infectologista Rodney Martins Neto, que falou sobre os riscos que correm as pessoas que vivem em áreas com esgoto a céu aberto. É uma situação muito grave pelo risco daquelas doenças que são veiculadas pela água, né? Pelo acúmulo de lixo, acúmulo de animais que podem levar a doenças, né, diversas para as pessoas, doenças causadas por vírus, bactérias, parasitas. Então existe esse perigo que é um perigo que a gente deve considerar grande. Bom, hoje, em nosso último dia do Grande BH em pauta dessa semana sobre saneamento básico, nós estamos recebendo já em nossos estúdios o diretor-presidente da Companhia Urbanizadora de Belo Horizonte, a Urbel, Cláudio Vinícius Leite. Presidente, bom dia. Bom dia a todos. Olha, o senhor ouviu aí as várias opiniões e várias avaliações sobre diversos aspectos dessa questão que diz respeito a saneamento básico, que está ligado à saúde de todo mundo, está ligado a bem-estar, a um bom modo de vida, uma boa maneira de se viver. E a gente nota que essa é uma preocupação, que uma das preocupações principais de gestores quando o assunto é saneamento, é tentar levar isso a áreas de risco, áreas de vilas e favelas, áreas de periferia das cidades. Como é que a situação em Belo Horizonte hoje se encontra? Em Belo Horizonte, do que falta de captar esgoto, né, de atender a coleta diretamente, aquela que sai da casa das pessoas, né, essa captação, o que falta fazer está exatamente em vilas e favelas de Belo Horizonte. Para isso é preciso intervir, não adianta querer intervir apenas na rede de esgoto,
porque eu vou dar um dado aqui para a gente ver como é que é a ocupação dessas áreas. Nós temos hoje 20% da população morando em vilas e favelas de Belo Horizonte. Então é um número alto, ainda é um número alto, mas perto de outras capitais é até um número, vamos dizer assim, que oferece soluções, que oferece chance de soluções. Solucionável. Solucionável. Mas vamos ver, esses 20% moram em 5% do território. Então, 20% da população de Belo Horizonte moram em 5% do território da cidade. Uma grande concentração. Uma grande concentração de densidade. Então, qualquer implantação de infraestrutura exige que a gente faça relocalização dessa população, ou seja, remova ela de onde ela está e reassente. Como nossa política prevê, inclusive, o reassentamento de preferência dentro da própria comunidade, porque são famílias já vulneráveis. Sim. Se eu começo a movimentá-la muito dentro da cidade, são pessoas que não têm emprego, às vezes, fixo e precisam, por exemplo, de serem conhecidas. Da relação com a comunidade. Da sua relação com a comunidade, a economia da família dela depende disso. Se eu a desloco muito, eu posso estar causando um grande desarranjo nessa família com consequências lamentáveis em algumas vezes. Então, o que é necessário é uma intervenção na estruturação e reestruturação urbana desses locais. Então, é o que a gente faz através, por exemplo, do programa Vila Viva. As obras do orçamento participativo também favorecem a instalação de infraestrutura urbana, porque é através da implantação de vias ou de pedestre, ou mesmo vias veiculares, é por onde a infraestrutura pode passar. Então, as redes de drenagem, rede de esgoto, é onde elas passam. Então é preciso um grande investimento. Nisso, Belo Horizonte tem uma ação que eu acho interessante, que é, vamos dizer, a concatenização entre as ações de saneamento junto com as urbanizações de vila. Tanto é que grande parte de recursos para urbanização de vilas, reassentamento de famílias, vem do sistema municipal de saneamento, através do Comusa, que todo ano vota recursos vindo desse conselho para ações em vilas e favelas de Belo Horizonte visando a instalação de rede de esgoto. O plano municipal de saneamento já está em prática? Ele está em prática. Ele é um plano extenso que tem uma priorização, né? Um elenco de vilas, de áreas que devem ter uma priorização. Está seguindo a priorização agora. Como toda intervenção em macro drenagem, porque é disso que nós estamos falando, né? Ele é caro, ele não é barato, exige um grande aporte de recursos, e isso é que, vamos dizer assim, traz um ritmo que não é o ritmo, a gente esperava um ritmo mais forte, é necessário realmente um ritmo mais forte, mas a cidade tem uma capacidade de endividamento que também não pode, de forma irresponsável, contrair dívidas, sacrificando outros setores da cidade. Mas esse dinheiro é um dinheiro só do município, esse dinheiro para o plano municipal de saneamento? Não, tem aporte que vêm da própria Copasa, né? E também o município de Belo Horizonte tem pego recursos no governo federal através das obras do PAC, financiamento. Mas é como eu te disse, Belo Horizonte tem um limite de endividamento. O prefeito Márcio Lacerda tem até trabalhado agora no sentido de expandir através de saldar dívidas do município, dívidas antigas do município, para aumentar essa capacidade de endividamento do município. Mas é esse esforço que a gente vem fazendo. Para a gente que entende pouco de administração pública, às vezes a gente pensa, muita gente reclama, a gente dirige em estradas esburacadas, o dinheiro de PVA está indo para onde? E no caso da cidade especificamente, a gente se pergunta por que, por exemplo, o dinheiro do IPTU, o dinheiro que é cobrado com ITBI, que são impostos ligados à questão da habitação, à questão urbana, esses impostos, esse dinheiro todo, que é um dinheiro grande também arrecadado, por que ele não pode ser direcionado para ações como essas ações, como as ações de saneamento, que são coisas, porque elas, até eu não sei se o senhor tem essa avaliação, se isso é verdade, mas essas ações de saneamento, elas podem resultar até mesmo numa redução desses alagamentos que a gente vê em vias de tráfego mais intenso, como tem acontecido na Cristiano Machado, como acontece na Cidade Jardim aqui embaixo, que tem várias bacias aqui perto de Santa Lúcia, da barragem, né? Quer dizer, essas obras, elas trariam benefícios para parte da população que não vive também nas vilas e favelas. Não é possível tirar dinheiro do IPTU
IPTU, do ITBI para essa finalidade, afinal de contas? Esse dinheiro ele já vai, né, ele já contribui. O que acontece é que quando a gente pega um financiamento, por exemplo, para trabalhar essa questão de contenção de cheias, Belo Horizonte tem alguma, vamos praticamente solucionar a questão do Arrudas, das cheias do Arrudas vão estar solucionadas, porque tem intervenção nos principais afluentes dele, que são intervenções que criando bacias de contenção de cheias, que na verdade são lagos, que quando aquela cheia ela se intensifica muito no pico da chuva, ela acumula aquela água ali, não possibilitando que ela possa, vamos dizer, extrapolar a capacidade dos sistemas de drenagem na cidade. Mas então são obras caras, não são obras baratas. E aí a Belo Horizonte tem que distribuir o recurso que ela tem, porque esses financiamentos não vêm todos, vamos dizer assim, eles têm que ser pagos. E aí nesse sentido, o que acontece é que nós temos contrapartidas a dar. Então quando eu faço uma medição mensal lá para pagar determinada empreiteira que está fazendo um dos trabalhos, um percentual dessa medição é desembolso direto do município de Belo Horizonte. Então esse dinheiro aí nós temos obras viárias, que também precisamos cuidar da mobilidade, as pessoas precisam ir e vir, estamos fazendo um forte investimento no BRT. Temos obras na área de saneamento, tem obras na área de risco, aí onde até se sombreiam essas obras de contenção de cheias com áreas de risco, mas temos a área de encosta. Então temos diversos investimentos, modernização do próprio município. Belo Horizonte é uma das cidades mais, vamos dizer assim, bem administrada, se eu posso assim dizer, no Brasil. A gente acompanha de forma moderna, todos os novos instrumentos estão sendo colocados a serviço da administração pública. Então existe uma saúde em Belo Horizonte, nós temos uma extensa rede de postos de saúde, até quando isso é um facilitador para todos, quando nós precisamos remover uma família de determinado lugar para outro, dentro da própria cidade, dificilmente essa família não está coberta pelo posto de saúde, por escola, porque é um investimento forte que a Prefeitura de Belo Horizonte fez nessas horas, fez e faz. Então, por exemplo, quase todas as exigências normativas, quando eu tenho que deslocar uma família, que o Ministério da Cidade, por exemplo, faz para as garantias dessa família ter todos os atendimentos de serviço público, Belo Horizonte consegue atender quase que todas as normativas do Ministério da Cidade e outros ministérios. Por quê? Porque tem um forte investimento em todas as áreas. Então, dessa forma, nós temos feito um esforço assim, realmente grande na cidade, para o melhor aproveitamento dos recursos municipais. Bom, muito bem, eu queria conversar mais, a gente tem muitos assuntos para tratar, mas infelizmente a gente acabou apertando um pouquinho o nosso tempo, então a gente acaba encerrando essa entrevista, mas eu queria só que o senhor fizesse um balanço de uma forma geral, se a situação hoje em Belo Horizonte, ela caminha, o senhor disse que é mais lento do que você gostaria que fosse, mas ela caminha para uma solução a médio prazo, a longo prazo. Nós teremos vilas e favelas urbanizadas e saneadas em Belo Horizonte num curto ou médio espaço de tempo, pelo Nós menos? temos como plano para isso estipulado junto a um plano de governo do prefeito Márcio Lacerda, para 2030 nós estamos com todas as obras em vilas e favelas iniciadas pelo menos de urbanização. Então esse é o horizonte que a gente tem. Se nós conseguirmos manter o ritmo de investimento que nós viemos tendo, hoje nós temos atendidas ou iniciando atendimento com o programa Vila Viva, que é esse programa reestruturador das vilas, que vai tratar dessas questões de esgoto, saneamento, 35% da população moradora em vilas e favelas de Belo Horizonte hoje já está sendo assistida por esse programa. A nossa ideia é até 2030 a gente ter 100% da população moradora de vilas e favelas atendida por esse programa. Então é uma perspectiva positiva na nossa opinião. Muito bem. Cláudio Vinícius Leite, que é diretor-presidente da Companhia Urbanizadora de Belo Horizonte, a Urbel, muito obrigado por vir aqui, por aceitar comparecer aqui ao Band News FM e participar conosco desse grande BH em Pauta dessa semana. Foi de muita utilidade, um bom dia, um bom fim de semana para você. Nós é que agradecemos a oportunidade do Sistema Band e a todos os ouvintes.